a Secretaria de Educação da cidade do Paulista, através da Gerência de Espaços Ampliados de Aprendizagem e o Núcleo de Tecnologia Educacional, apresenta Projeto BATE, Banco de Atividades em Tecnologia Educacional. Nesta apresentação, iremos resolver problemas em diferentes contextos, envolvendo números inteiros relativos. Para resolver qualquer situação ou problema, em matemática, ou na vida, você deve conhecer e respeitar regras importantes como ter paciência e tranquilidade para raciocinar melhor, conhecer bem a situação ou problema, saber exatamente aonde você quer chegar, ter as ferramentas corretas para a operacionalidade. Primeiro entenda o problema como se tivesse acontecendo de verdade. Raciocine passo a passo e utilize as operações como ferramenta. Divida o problema em 3 partes: cálculo, solução e resposta. Cálculo. Quais as operações que você terá que efetuar para determinar a resposta? Efetue os cálculos necessários para determinar a resposta. Não se esqueça de redigir a resposta para o questionamento inicial. Primeira situação problema. Eu tinha um saldo de R$ 520 no banco. Depositei R$ 810 e paguei com cheques as seguintes contas: aluguel, R$ 440. Supermercado, R$ 180. Descontando os cheques, qual será o meu saldo? A pergunta inicial da situação problema é: qual será o meu saldo depois que descontar os cheques dos pagamentos? Cálculo. Eu tinha um saldo de R$ 520 no banco. Depositei R$ 810. Quando deposito, o saldo aumenta. Paguei R$ 440 de aluguel. Quando pago, o saldo diminui. Paguei R$ 180 no mercado. Quando pago, o saldo diminui. Solução. 520 mais 810 igual a 1.330. 1.330 menos 440 igual a 890. 890 menos 180 igual a 710. Não se esqueça de responder a pergunta em questão: qual será o meu saldo depois que descontar os cheques dos pagamentos? Meu saldo após os descontos dos cheques será de R$ 710. Segunda situação problema. Um campeonato de basquete terminou com 3 equipes empatadas em primeiro lugar. O desempate foi feito pelo saldo de cestas dos jogos entre as 3 equipes, cujos resultados foram: Londrina versus França, 88-87. Mogi das Cruzes versus Londrina, 96-92. França versus Mogi das Cruzes, 109-94. Com base nestes resultados, responda: A. Qual foi a diferença entre o saldo em pontos entre Londrina e Mogi das Cruzes? B. Qual foi a diferença entre o saldo de Londrina e França? C. Qual foi a diferença entre o saldo de Mogi e França? D. Qual foi a equipe que teve maior saldo de pontos? Temos que responder estas 4 perguntas. Sabemos que as 3 equipes empataram em primeiro lugar. Mas não é suficiente para respondê-las. Para isto, temos que analisar os jogos, 1 a 1, de cada equipe. Número de cestas. Indicador de pontos positivos e pontos negativos. Saber o saldo de pontos acumulados em cada jogos. Londrina ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo. França perdeu o primeiro jogo e ganhou o segundo. Mogi das Cruzes ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo. Como podemos observar, pelo número de vitória e derrota, as 3 equipes empataram em primeiro lugar. Quem vai determinar a classificação é o número de cesta, ou seja, a pontuação. Vamos analisar a pontuação no primeiro jogo. Londrina venceu a França por 88-87.
Ou seja, ela pontuou 88 pontos positivo e 87 pontos negativos. Como Londrina venceu? Teve saldo de pontos positivo. Mais um. Vamos analisar o segundo jogo da equipe do Londrina. Londrina perdeu para Mogi das Cruzes por 96-92. Ou seja, ela pontuou 92 pontos positivo e 96 pontos negativos. Como Londrina perdeu? Teve saldo de pontos negativo. -4. Os pontos acumulados é a soma do saldo das duas partidas. Mais um adicionado, a -4, é igual a -3. Lembra-se na soma de números de sinais diferentes. Subtrai e dar o sinal do maior. Agora vamos analisar o primeiro jogo da França. A França perdeu para Londrina por 88-87. Ou seja, ela pontuou 87 pontos positivo e 88 pontos negativos. Como França perdeu? Teve saldo de pontos negativo. -1. No segundo jogo da França, ela ganhou para Mogi das Cruzes de 109-94. Ou seja, 109 pontos positivo e 94 pontos negativos. Como França ganhou? Teve saldo de pontos positivo. +15. Os pontos acumulados é a soma do saldo das duas partidas. -1 adicionado a +15 é igual a +14. Lembra-se na soma de números de sinais diferentes. Subtrai e dar o sinal do maior. Vamos analisar o primeiro jogo, do Mogi das Cruzes. O Mogi ganhou para Londrina por 96-92. Ou seja, pontuou 96 pontos positivo e 92 pontos negativos. Como o Mogi ganhou? Teve saldo de pontos positivo. +4. No segundo jogo do Mogi das Cruzes, Mogi perdeu para a França de 109-94. Ou seja, 94 pontos positivo e 109 pontos negativos. Como Mogi perdeu? Teve saldo de pontos negativos. -15. Os pontos acumulados é a soma do saldo das duas partidas. +4 adicionado a -15 é igual a -11. Lembra-se, na soma de números de sinais diferentes. Subtrai e dar o sinal do maior. Revisando. Na tabela de pontos acumulados temos Londrina com -3 pontos, França com +14 pontos e Mogi das Cruzes com -11 pontos. Com esses dados, podemos responder às nossas perguntas iniciais. A. Qual foi a diferença entre o saldo de pontos entre Londrina e Mogi? Londrina acumulou -3 pontos e Mogi -11 pontos. A diferença de dois números negativos. Repete o primeiro. -3. Inverte o segundo. -11 passa para +11. Em seguida temos sinais diferentes. Subtrai e dar o sinal do maior. +8. Resposta. A diferença de pontos entre Londrina e Mogi das Cruzes é igual a +8. Resposta à segunda pergunta. B. Qual foi a diferença entre o saldo de pontos entre Londrina e França? Londrina acumulou -3 pontos e França +14 pontos. A diferença de dois números de sinal diferentes. Repete o primeiro. -3. Inverte o segundo. +14 passa para -14. Em seguida temos sinais iguais. Soma e repete o sinal. -17. Resposta. A diferença de pontos entre Londrina e França é igual a -17. Resposta à terceira pergunta. C. Qual foi a diferença entre o saldo de Mogi e França? Mogi acumulou -11 pontos e França +14 pontos. A diferença de dois números de sinal diferentes. Repete o primeiro. -11. Inverte o segundo. +14 passa para -14. Em seguida temos sinais iguais. Soma e repete o sinal. -25.
Resposta: a diferença de pontos entre Mogi das Cruzes e França é igual a menos 25. Resposta à quarta pergunta. D. Qual foi a equipe campeã? A que teve maior saldo de pontos acumulados? Resposta: a equipe campeã foi a França, com 14 pontos. Só para complementar a classificação. Em segundo lugar ficou Londrina com menos 3 pontos. Em terceiro lugar ficou Mogi das Cruzes com menos 11 pontos. Terceira situação problema. Em uma gincana de matemática na escola, o aluno participante ganhava 20 pontos por acerto, e perdia 22 pontos por erro. De 100 perguntas, Ana acertou 52. Qual a pontuação de Ana, ao final da gincana? Queremos responder. Qual a pontuação de Ana ao final da gincana? Para obter a resposta, temos que conhecer. Primeiro, qual a pontuação que Ana obteve pelas questões acertadas? Segundo, qual a pontuação que Ana perdeu pelas questões erradas? Ao final da gincana, teremos que subtrair os pontos negativos dos positivos. No anunciado do problema em questão, podemos retirar as seguintes informações: total de perguntas, a quantidade de perguntas que Ana acertou, pontuação por cada questão certa, pontuação por cada questão errada. Vamos calcular a pontuação de Ana. Ana teve 52 acertos, e cada acerto vale 20 pontos. Logo 52 vezes 20 é igual a 1040 pontos. A quantidade de erros é calculado pelo total de perguntas, menos a quantidade de acertos. Se a gincana teve 100 perguntas, e Ana acertou 52. Logo, ela errou 100 menos 52, que é igual a 48. 48 erros, e cada erro vale 22 pontos. Logo 48 vezes 22 é igual a 1056. A pontuação final de Ana é calculada pela diferença dos 1040 pontos positivos, subtraído dos 1056 pontos negativos. Efetuando a diferença temos 1040 menos 1056 é igual a 16 negativos. Observe que ela perdeu mais pontos do que ganhou. Quarta situação problema. Um avião partiu de um aeroporto, situado a 600 metros acima do nível do mar. Com tempo bom, temperatura de 28 graus. Ao atingir a altitude máxima, de 3.300 metros acima do nível do mar, o piloto avisou que a temperatura externa era de 40 graus. Calcule a variação da temperatura externa. Dados retirados da situação problema. O avião partiu do aeroporto com temperatura externa de 28 graus. Ao atingir uma altitude de 1.300 metros, a temperatura externa passou para menos 40 graus. Matematicamente, a variação da temperatura é determinada por meio da diferença entre o valor final e o valor inicial. Assim temos uma subtração de números diferentes. Lembra-se. Repete o primeiro, menos 40. E, inverte o segundo, mais 28, passa a ser menos 28. Sinais iguais, soma-se, e repete o sinal. Logo, menos 40 menos 28 é igual a menos 68. Respondendo à questão, temos: a variação da temperatura externa do avião foi de menos 68 graus. A Secretaria de Educação da cidade do Paulista, através da Gerência de Espaços Ampliados de Aprendizagem e o Núcleo de Tecnologia Educacional, agradece sua atenção e coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos. Projeto BATE. Produzindo brincadeiras para salas de aulas.